E o governo e o Congresso seguem as discussões pela proposta da reforma tributária. Inclusive, nesta terça-feira está previsto um encontro no grupo de trabalho com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Entre as propostas estão a análise do Imposto Único, o IVA, ou IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com o professor doutor em Direito Tributário, André Félix de Oliveira. Muito bom dia, André. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, André. Fica a expectativa, né? Primeiro ano de governo, ainda tem aquela lua de mel, né? Chamada política com o eleitorado. A gente sabe que também o ano que vem tem eleição, então se deixar para o ano que vem nada é feito. Então, o ambiente após arcabouço fiscal, você acredita que neste ano o governo deve, de fato, aí, finalmente discutir a reforma tributária? Se deixar para o ano que vem, mais uma vez não vai sair? É isso mesmo, né? As reformas que são tão importantes serem feitas no nosso país, se não fizerem no primeiro ano de mandato, dificilmente consegue se fazer nos próximos anos, né? No primeiro ano de mandato tem toda uma euforia de posse, de querer fazer algo pelo país, e a reforma tributária já é um anseio, né? Um pedido de toda a sociedade, que é necessário fazer essa mudança estrutural no nosso sistema tributário. Então, pelo visto, eu acho que não ocorre no primeiro semestre a aprovação da reforma, mas até o final do ano vamos ter algo com o nome de reforma tributária. Não sei o que será. Perfeito. André, muito se fala antes da aprovação da reforma tributária, a reforma administrativa, ou seja, colocar ali na ponta do lápis tudo que precisa mesmo, tudo que deve ser aprovado. Você acredita que pode sair essa reforma administrativa antes da tributária? Não, infelizmente não, né? Estão dando mais prioridade para a reforma tributária, é um erro. Não fazer a reforma administrativa antes, né? Enxugar o Estado, os gastos do Estado, ver qual Estado queremos viver, para aí sim fazer uma reforma tributária, sabendo quanto se precisa arrecadar para manter essa estrutura do Estado, uma nova reforma administrativa. Mas, infelizmente, estão colocando os carros na frente dos bois. Eu queria, então, agora a participação do nosso comentarista, Nelson Kobayashi. Doutor André, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber do senhor que tem acompanhado essa discussão, qual poderá ser o maior entrave, a maior dificuldade do governo? É na relação do Pacto Federativo, aí, porque nós temos muitos governadores e prefeitos interessados, né, resistentes inclusive à mudança do sistema atual, ou será na discussão com os setores da sociedade? Os agricultores, por exemplo, o agronegócio tem também resistido, porque hoje no sistema atual são os mais beneficiados, né, em detrimento da indústria, por exemplo. Como você vê essa disputa? Qual será o maior entrave do governo na proposta da reforma tributária? Bom dia, Nelson. Um prazer é todo meu falar com vocês. Bom, você colocou já muito bem na sua pergunta. Existem alguns entraves, né? Em primeiro ponto, eu acho que o Pacto Federativo, os municípios têm muito medo, né, de perder a arrecadação, perder a sua competência tributária referente ao ISS, né, o Imposto sobre Prestação de Serviços. Os grandes municípios entendem que vão perder a sua arrecadação, vão perder o seu poder de legislar sobre o imposto de competência municipal. E sabemos, né, que a marcha dos municípios, né, são mais de 5 mil municípios do país, tem um poder político muito forte. Então, esse é o primeiro entrave, passar essa barreira. Tanto que, no começo, falava-se do IBS, de um imposto que seria a união do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que a União Federal seria responsável pela arrecadação e depois fazer a divisão desse dinheiro. Já estamos falando de um IBS dual. Uma parte seria da União Federal e a outra parte seria dos estados e dos municípios, para ver se consegue aí confortar, né, acomodar todo mundo. O outro problema, como você bem falou, o agronegócio, o nosso sistema tributário nacional, principalmente quando exportam os produtos, as commodities, os produtos agrícolas, não pagam nada de tributo e tem subsídios. Então, com o IBS, a ideia dessa reforma tributária é acabar com os benefícios fiscais. Teriam benefícios fiscais pontuais. Então, o agronegócio também já se vê prejudicado nessa questão. A indústria, a primeiro momento, tende a ser o setor mais beneficiado com essa reforma tributária. A indústria paga muito tributo hoje. Ela foi muito prejudicada, não só pelo sistema tributário atual, por outras questões, a falta de investimento, entre outras questões. Temos um parque industrial que é obsoleto, que não representa muito do PIB, como representava na década de 80.
Então, são muitas questões para se acomodar, para se fazer uma reforma tributária. Agora, André, você avalia que o arcabouço jurídico será, de fato, aí, fundamental também, né? Vai medir aí a base do governo para projetos importantes, como é o projeto da reforma tributária. Como disse Kobayashi, os municípios não querem perder, os estados não querem perder, a União, obviamente, também não quer perder, daí a indústria quer pagar menos, o agronegócio não quer pagar, o serviço também não quer aumentar a carga. Então, é um difícil consenso, evidentemente, né? Mas o arcabouço, então, se o governo conseguir formar uma maioria sem grandes alterações à proposta original, como quer o governo, então, é uma demonstração que poderia haver a discussão finalmente da reforma tributária? É um sinal, mas o governo não tem uma base, essa é a verdade, né? A base do governo ela é pequena, ela sozinha não consegue aprovar nada. Então, toda vez que tiver um projeto importante para ser discutido no Congresso, o governo vai ter que negociar. E nem sempre essas negociações vão ser de interesse dos demais partidos políticos, dos demais blocos. Então, isso não é um sinal, pode ser um sinal, mas não é uma garantia que o governo vai ter condições de ter uma reforma tributária. E nós temos que deixar claro uma coisa: o fato de acontecer uma reforma tributária não quer dizer que será uma reforma tributária do governo, digamos, do Poder Executivo. Pode ser uma reforma tributária do Congresso Nacional também. Nada impede disso. Então, nós precisamos ter uma reforma tributária que seja amplamente discutida com todos os setores. Infelizmente, a gente está fazendo uma reforma tributária fatiada. Só está fazendo a reforma tributária da tributação sobre o consumo. Não está fazendo a reforma tributária, como vocês falaram na matéria passada, das empregadas domésticas, da desoneração da folha. Não estão se apresentando uma reforma tributária do imposto de renda. Então, está muito embrionário, está muito, na minha opinião, não tem-se um norte para uma aprovação de uma reforma tributária hoje. André, vou puxar esse gancho que você falou agora sobre a tributação sobre o consumo, que é o principal foco da reforma tributária. Eu queria uma análise sua em relação aos pontos negativos e positivos sobre esse tipo de tributação. Bom, esse modelo que está se apresentando, o ponto positivo ele é mais transparente que o modelo atual. O consumidor sabe efetivamente quanto está arcando de tributo. O empresário, a empresa, o contribuinte também sabe quanto efetivamente custa a sua mercadoria, por quanto ele quer vender, e o tributo fica por fora. Então, esse ponto é um ponto importante. A gente vai ter mais transparência fiscal, hoje nós não temos. Dificilmente você consegue calcular a carga tributária no processo produtivo, nas operações sobre o consumo. Então, isso é mais claro. Talvez traga mais cidadania para nós. Fala, não, está muito alta a carga tributária, vamos reivindicar, porque você vai ver claramente. Vai acabar com uma outra questão que tem no Brasil, que era o tributo por dentro. Você calcula o tributo por dentro do próprio tributo. Isso acaba com esse novo modelo. Só que também vai acabar com a seletividade. O que é a seletividade? Produtos mais essenciais, a tributação é menor. Produtos mais supérfluos ou luxuosos ou que fazem mal para a saúde, a carga tributária é maior. Nesse sistema tributário que estão prevendo aí para a reforma, não tem isso, não tem a seletividade também. Sem dúvida, mais uma pergunta do Kobayashi. Doutor André, eu gostaria da sua avaliação a respeito de como ficaria, por exemplo, a guerra fiscal nessa nova proposta. Porque se de um lado a gente diminui essa instabilidade, essa insegurança, por outro a gente tira uma certa autonomia, especialmente dos estados, né, de incentivar negócios ali no seu território. Você acha que isso vai ser já um assunto nesse momento? Como isso deve ser enfrentado na sua avaliação? Bom, primeiro ponto, Kobayashi. A gente tem que deixar claro também que os estados promoviam a guerra fiscal, na maioria das vezes, de forma inconstitucional e ilegal. Então, eles respeitavam a Constituição e a legislação e faziam uma guerra fiscal totalmente, vamos dizer assim, até imoral. Até imoral. Com esse novo modelo, a ideia é acabar com a guerra fiscal, acabar com os benefícios fiscais e sendo a tributação sobre o consumo devido no destino do consumo da mercadoria ou do serviço, dificulta também se realizar a guerra fiscal. Então, os estados vão ter que ter mais criatividade para atrair investimento ao seu território, sem questões de benefícios fiscais deferidos à margem da Constituição Federal, o que ocorria muitas vezes e efetivamente não traziam um desenvolvimento econômico que impulsionava a economia do Estado.
Agora, André, nós estamos falando da questão da PEC das domésticas, né, e trouxemos, inclusive, o Kobayashi fez análise também dessa grande oneração mesmo, de fato, aí, dos salários dos funcionários. O senhor avalia que esse tema tem que ser discutido de uma maneira muito séria, porque, de fato, hoje há um incentivo à informalidade e acaba prejudicando, claro, os trabalhadores que são informais, mas o próprio governo, quando ele precariza o trabalho, ele também deixa de receber, evidentemente, essa carga tributária. Sim, eu acho, na minha opinião, a tributação sobre a folha é um absurdo, porque a folha de salários, ela é um custo. É um custo do empregador, do contratante. Então, incide um tributo sobre custo. O normal, o melhor seria, né, tributar o que é riqueza efetiva. Então, tudo que o contribuinte adquire, ganha, e não sobre o que ele, entre aspas, perde, né? Então, eu acho que a desoneração sobre a folha é fundamental para a gente trazer mais trabalhadores para a formalidade. Desonerar a folha não quer dizer que nós vamos aumentar o número de empregos. O que aumenta o número de empregos, o desenvolvimento econômico, é o que vai gerar o aumento de empregos. Então, precisa desenvolver a economia, e uma forma de desenvolver a economia é melhorar a tributação. A gente tem um sistema tributário e uma carga tributária mais razoável. Então, desonerar a folha é de fundamental importância para o desenvolvimento do país. André Félix, tributarista, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, André. Um ótimo domingo. Eu que agradeço o convite e ótimo domingo para vocês.